Olá, pessoal, bom dia. Bom, começando a nossa aulinha de hoje, certo? Prestem atenção. Para a nossa aula de hoje, a gente vai começar pela apostila de matemática, lá no capítulo 3, fica na página 190. Bom, nesse capítulo, o que a gente vai falar? Nós falaremos um pouco sobre o tratamento da informação. O que quer dizer isso? Bom, vocês estavam acostumados a fazer situações problema, onde eu apresentava um probleminha, daquele probleminha vocês faziam as continhas e achavam a resposta final, certo? O tratamento da informação é bem semelhante a isso, porém, o que ele traz? O que ele agrega? Ele agrega tabelas, gráficos, para estar norteando o trabalho da gente no contexto de encontrar uma resposta para uma determinada situação, problema, tá? Então vamos lá. Quero que vocês procurem matemática no jornal. Porém, quero algo mais além de números. Por quê? Porque a matemática ela não é feita só de números. Tem outras informações que compõem a matemática, tá? Olha, professor, nas reportagens de esportes tem tabelas com a pontuação dos times. Primeiro exemplo, tá aí, matemática pontuando time, resultado de time. No horóscopo tem datas de nascimento. A matemática novamente. Como? Através da ferramenta da data. Data de nascimento, calendário, datas comemorativas. Também no jornal encontro as folhas numeradas. Ótimo, outra informação importante, a numeração da folha, ou seja, aprender a sequenciar as coisas, os fatos. Nas notícias tem a idade das pessoas, o número das casas onde moram, etc. Outra informação matemática presente no jornal. Geralmente, quando é exposto uma manchete, um artigo importante, ele vem com o quê? Ele vem com a idade da pessoa, a quantidade de pessoas, o número da casa, o endereço que traz o número. Também tem um gráfico, olha gente, o gráfico que o Eugênio encontrou mostra a quantidade de torcedores dos times de futebol. Exatamente, os gráficos eles têm números, mas também tem desenhos para representar a parte matemática. Isso por quê? Porque a matemática também é formada de desenhos. Nós já vimos isso anteriormente. Leia o gráfico para responder as perguntas. Bom, nesse gráfico ele traz diversos times, ao todo 15 times, tá? E a posição com referência ao sócio torcedor, a quantidade de sócios torcedores que esse time tem. Então vai, Palmeiras, 122 mil torcedores e vai até chegar lá embaixo no último, que é o Ponte Preta, com aproximadamente 20 mil torcedores. Então ele traz diversas informações. Vocês olhando aqui nas informações anexadas ali nesse gráfico do sócio torcedor, vocês vão responder as perguntinhas abaixo. Então, a primeira, qual é o time com maior número de sócios torcedores? Olha lá, quem está no topo da tabelinha. Coloca o nome e quantos sócios torcedores ele tem. Letra B, qual o time com o menor número de sócios torcedores? Lá embaixo, que é o Ponte Preta. Letra C, qual time tem 111.892 sócios? Olha ali, ó, tá vendo que embaixo da bandeirinha de cada time também tem um número representando exatamente a quantidade de sócios torcedores. É só prestar atenção. Letra D, esse gráfico mostra a totalidade dos torcedores
ou apenas os que pagam mensalidade como sócios de clubes? Bom, aqui ele está mostrando o quê? Bom, se é sócio torcedor, para eu saber a quantidade de sócio torcedor, eu dependo que ele esteja no meu clube e pague mensalidade. Então, qual é a informação que esse gráfico tem? A quantidade de sócios torcedores que pagam mensalidades nos clubes. Sabendo que os gráficos trazem informações de uma maneira diferente na matemática, que tal transformar informações sobre aquela amarelinha diferente em um gráfico? Então, vocês lembram que atrás, olha, na página, vamos voltar só um pouquinho para a gente conferir. Aqui atrás na nossa apostila, onde uma das atividades era compor uma amarelinha diferenciada, lá no início do nosso capítulo. Vamos lá, deixa eu achar ela para vocês. Ó, a amarelinha diferenciada, ela começou lá na página 161 e seguiu até a 163, tá? Que tal transformar as informações dela em gráfico? Bom, aqui repete-se aquela tabela que nós vimos lá sobre a amarelinha, que tem a informação das crianças, de quantos acertos e de quantos pulos elas deram, considerando que cada figura tem uma determinada validade, um determinado valor. Então, observe e leia atentamente a tabela abaixo. Iremos refazê-la na próxima página para em seguida construir um gráfico de colunas. Bom, como que nós vamos refazê-la? Vamos lá. 3. Passe esses resultados para uma tabela mais simples, que terá apenas o nome do aluno e o total de pontos que ele fez. Para isso, some os pontos e escreva o total de cada um. Então, aqui na tabelinha da 194, vocês vão realizar primeiro todas essas adições, encontrar o valor total delas, certo? Agora, usando o papel quadriculado, nós vamos construir um gráfico de colunas para representar quantos pontos cada aluno fez. As colunas serão pintadas na ordem crescente, cada aluno terá uma cor diferente e cada um dos quadradinhos vai valer 5 pontos. Olha, lá na página 195 vocês têm o espacinho, tá? É só agora preencher. Vamos lá, por exemplo, o Vinícius fez 25 pontos. Eu vou lá, cada quadradinho vale 5, então eu vou contar 5, 10, 15, 20 e 25. Vou pintar o Vinícius, essa linha do Vinícius de uma determinada cor. Lembrando que é em pé, tá? As tirinhas vão ficar em pé. Vocês vão fazer isso até completar com a Patrícia. Eu gostei de fazer esse gráfico, mas achei trabalhoso. Dá bastante trabalho, porque temos que buscar as informações na tabela. É complicado para fazer, mas é rápido para entender, não é? E sim, gente, um gráfico, ele é super simples, é só observar as informações que eu tenho numa mão, né, que eu tenho num determinado lugar, e aplicar essas mesmas informações no lugar que eu preciso para o momento. Que tal fazer algumas pesquisas na classe? Bom, essa parte de cima a gente ainda não vai fazer. Nós vamos voltar às aulas para estar fazendo, porque precisamos conversar com todos os alunos. Para fazer em casa, vamos lá. Leia e interprete o gráfico de colunas. Então, eu tenho aqui Snapchat, 188 milhões de usuários mensais, Pinterest, LinkedIn e assim vai, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Aqui tem as informações das pessoas que utilizam, a quantidade de pessoas que utilizam essas ferramentas. Lá na 197, na letra A, o gráfico que você leu apresenta dados de uma pesquisa sobre o quê? Bom, a pesquisa é sobre a quantidade de usuários em diferentes redes sociais.
Então, a quantidade de usuários que fazem uso de diferentes redes sociais. Na B, quais redes sociais aparecem no gráfico? Então, vocês irão copiar o nome das redes sociais que estão representadas no gráfico. Então, WhatsApp, Facebook, Snapchat, todas, tá? Não é uma ou outra, não. São todas que estão aparecendo ali. Letra C. Coloque na tabela abaixo o nome das 3 redes mais utilizadas e a quantidade de usuários correspondentes a cada uma delas. Bom, então, ó, a que mais usa, a segunda mais usada e a terceira mais usada. Do lado, o valor referente à mais usada, o valor referente à segunda mais usada, o valor referente à terceira mais usada. Observe o exemplo abaixo e faça o mesmo com os outros números que aparecem no gráfico. Bom, 1,9 bilhões é para representar ele, tá? E depois na frente... Não, desculpa, a letra D não é para ser feita, gente. Desculpa, essa não precisa ser feita. Vamos lá na letra E. A letra E também não precisa ser feita. Vocês também não precisam fazê-la. Agora, a página 198. Leia o texto muito interessante sobre um censo marinho. Mergulho profundo. Primeiro, o que é censo marinho? Censo é a identificação da quantidade de seres marinhos vivendo num determinado lugar, num determinado espaço. Em 10 anos de pesquisa, o censo marinho revelou o desconhecido. Nos últimos 10 anos, cientistas de vários cantos mergulharam fundo nos oceanos. Tudo isso para responder a uma pergunta: quais vidas existem nas águas? O resultado dessa pesquisa, chamada de Censo da Vida Marinha, foi anunciado esse mês. Pesquisadores do Brasil embarcaram no estudo. Os cientistas entraram num mundo pouco conhecido. Descobrimos novas espécies, mesmo em grupos de animais conhecidos, como peixes, moluscos e crustáceos, diz Diego Rodrigues, da Universidade de Mar del Plata, em Argentina. Entre eles, destaca-se um camarão, o Neoglipea neocaledonica, desaparecido da Terra há 50 milhões de anos. Mas falta muito para ser descoberto. Os cientistas acham que há pelo menos 1 milhão de tipos de vida marinha. Ou seja, mergulhos mais profundos ainda estão por vir. A autora desse textinho é Luísa Massarani. Colaboração com a Folha de São Paulo, reportagem da Folhinha, 16/10/2010. Mar de números. Então, nós temos 10 anos de pesquisa, 2.700 cientistas, 540 expedições, 900 dias no mar, 250 espécies mapeadas, 1.200 novas espécies encontradas, 5.000 espécies para estudar. Ineditismo. Pela primeira vez, os cientistas brasileiros conseguiram coletar a 10.000 metros de profundidade. Os brasileiros usaram um robô mergulhador para fazer imagens do fundo do mar. Aparecem aqui na apostila 6 imagens muito interessantes do fundo do mar. Então, meia volta vamos dar. Os cientistas ficaram 10 anos fazendo pesquisas. Isso significa que eles ficaram quantos meses, quantos dias e quantas semanas? Vamos tentar descobrir. Lembrando que cada ano tem 12 meses, cada mês tem 30 dias e cada semana possui 7 dias. Então, vamos pensar agora. 2. Dos 3.650 dias que passaram fazendo pesquisas, em 900 deles os cientistas ficaram no mar. Quantos dias não ficaram no mar?
montar em pé a conta de menos e resolvê-la aqui na apostila, naquele espacinho. Pense comigo. Um dia tem 24 horas, 10 dias, 240 horas, 100 dias, 2.400 horas e 900 dias. Quantas horas terá? Então, pensem e calculem direitinho para descobrir quantas horas tem. 4. Quantos meses correspondem a 900 dias? Um ano tem 365 dias. E 2 anos? Vamos pensar. Como você faria para calcular quantos meses há em 900 dias? É simples, é só fazer uma divisão. 5. Quantas dezenas há nos números abaixo? Então, 24, 10, 100, 900, 365, 2.400, 480 e 1.200. Lembrando que uma dezena é igual a 10 unidades. Na número 6, escrever por extenso o nome desses números. 7. Qual dos números do exercício anterior tem 500 dezenas? Pensem bastante. 8. O número que tem 7 centenas é? Observem e marquem qual é. 9. Calcule quantos dias de vida aproximadamente tem esses animais marinhos. Se o tubarão tem 20 anos, eu quero saber quantos dias ele tem. Transforme 20 anos em dias. A orca, 29 anos. Golfinho, 55 anos. Peixe-espada, 3 anos. Em seguida, coloque os números dos dias encontrados na atividade acima em ordem crescente. Bom, para a aula de hoje é só. Façam com atenção, prestem bastante atenção. Quem está me devendo aula, manda para mim, já fechei as notas. Na live que eu farei daqui a pouquinho, às 8 horas, eu vou passar para vocês as notas que cada aluno ficou do bimestre. E os que não comparecerem, eu passo depois particular em cada um dos WhatsApp que eu tenho um número. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo.